fazendo parte da campanha Elas Têm o Poder. A gente está hoje recebendo a Jaíse Mariem Frache Tavares, graduada em Direito, mestre em Direito Ambiental, né? E que está falando sobre o tema ecofeminismo na Amazônia, que são os relatos de experiências da comunidade São Francisco de Assis, Careiro da Várzea, aqui no nosso Amazonas, no nosso Brasil. E ela vai ficar mais um pouco com a gente, porque o tema, ele é instigante, ele é interessante. Fala com você, mulher, sobretudo fala da nossa querida Cabocla do interior do estado, que com esse trabalho a Jaíse acaba tirando essa mulher do anonimato, como bem ela colocou no bloco anterior. O que elas fazem? Elas fazem tantas coisas todos os dias, né? Trabalham, conduzem a família, tem jornada dupla e às vezes tripla, porque educar um filho não é fácil, enfim. E a gente aqui, assim como você também, a gente está fascinado com esse universo que a gente está podendo trazer para você aí do outro lado do rádio ou nos vendo pela internet. Isso mesmo, Geraldo. No intervalo eu conversava com a Jaíse e ela nos contava um pouco da transformação que ela, essa jovem aí promissora, passou durante a vivência nessa comunidade, e é sobre isso que eu queria que ela nos contasse. E também, doutora Jaíse, além dessa transformação, eu queria que você acrescentasse qual é o teu maior sonho para a causa das mulheres. Quando eu fui fazer esse trabalho, quando até falei para ela com essas expressões, eu entrei uma menina e saí uma mulher. Então foi uma experiência extremamente transformadora na minha vida. Eu pude me conectar com a história de muitas mulheres, conversar de forma informal, sem termos técnicos, ouvir de forma atenta, porque muitas vezes a gente ouve, mas não presta atenção. E eu, de fato, saí de lá transformada. Teve tanto impacto na minha vida, como eu estava contando aqui, que eu decidi, para continuar esse trabalho com a população no interior do estado, prestar o concurso da Defensoria Pública em 2021 e 2022. E estou aqui hoje, né, esperando começar essa nova trajetória da minha vida. Teremos uma defensora pública já? Em relação ao meu maior sonho, são muitos, mas sempre com os pés no chão. Então, inicialmente, meu maior sonho é que o movimento feminista seja visto e utilizado dessa forma interseccional. Então, que também saia da invisibilidade outros grupos vulneráveis, principalmente as mulheres negras, as mulheres pessoas com deficiência, as mulheres no cárcere, grupos que a população em geral não olha e que carregam muita dor e muito sofrimento. Outro sonho que eu tenho também em relação ao respeito e o reconhecimento dos trabalhos das mulheres, porque muitas vezes as mulheres têm a sua competência questionada quando elas estão em espaço de poder. Quando a gente vê, por exemplo, um comentário sobre um trabalho de um homem, às vezes, normalmente é sobre o próprio trabalho dele, mas quando a gente vê sobre o trabalho de uma mulher, são comentários relacionados à aparência física, à sua vida pessoal. Então, mais respeito. E algo que eu também sempre digo em relação à vida, que é um sonho, talvez até um sonho alto demais, esse sem os pés no chão, é um olhar mais gentil. Então, que as mulheres possam olhar de uma forma mais humana uma para as outras, com mais união, com mais empatia. Então, eu acho que muitas vezes alguns problemas, lógico que não todos, são resolvidos quando a gente simplesmente se coloca no lugar do outro. Então, quando a gente se põe nesse papel, nesse lugar de humildade e reconhece que o mundo tem outras visões que não a nossa, a gente consegue mudar o mundo a partir da nossa vida, sem precisar fazer grandes transformações. A primeira transformação é a gente mudar o nosso mundo, né? O mundo interno. Exatamente. Bem, Elas Têm o Poder, com a nossa convidada, tem o apoio da Tectoy, dos postos Atem, do governo do estado do Amazonas, da APA Móveis e também da Lima Atacadista. Eu, como falei, eu via o meu avô produzir os livros dele, né? Via ali, de perto. Como é que foi esse teu processo criativo e qual foi o maior desafio na hora de você começar a fazer o livro? Olha, sempre amei escrever, sempre amei ler, então eu sou uma pessoa que escreve todos os dias. Todos os dias eu escrevo alguma coisa,
tanto coisas técnicas, questões técnicas, pensamentos que eu tenho. Então, escrever para mim é algo extremamente prazeroso, quase um hobby. E eu escolhi fazer o mestrado porque eu amo essa vida acadêmica. Então, eu já dei aula também numa faculdade aqui em Manaus. E esse contato com o ser humano, com as pessoas, é algo que me traz uma motivação muito grande. Poder conhecer novas histórias, aprender com elas, porque até conversando com os alunos, um dia eu falei, às vezes os alunos acham que o professor está ali para ensinar, mas ele também aprende muito. E nossa, quanto aprende com as dúvidas, com as histórias. E acho que para mim escrever esse livro foi uma das maiores realizações da minha vida, um sonho realizado, concretizado. E eu só tenho a agradecer pelas oportunidades que eu tive na minha vida que me trouxeram até aqui. Antes da Tereza fazer a pergunta, então quer dizer que quem conversa com a doutora Jaize corre o sério risco de virar um livro. Se tiver uma história boa, vira um livro. Olha, pode virar. Pode virar um livro, né? É a alma de escritora, Sim, né? As histórias que ela vai ouvindo, de repente viram um livro aí para ela. E a estrada tá só começando, né, Jaize? Porque tem muita coisa pela frente. Eu queria que de 0 a 10, a senhora desse uma nota pro nível de oportunidades das mulheres versus homens tem hoje na atualidade. Olha, eu acho que essa nota, ela não tem como ser uma nota individual. Então, se eu olhar para dentro da minha bolha, da minha realidade, eu vou dar uma nota porque a gente precisa reconhecer que já houve muitas conquistas. Inclusive, a nossa presença aqui, ela é fruto das conquistas das mulheres. Mas, quando a gente olha para alguns grupos, como, por exemplo, as mulheres em situação de rua, as mulheres que sofrem racismo todos os dias, as mulheres, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes em situação de risco, são essas pessoas que morrem na fila do SUS sem conseguir um medicamento, são essas pessoas que, na sua maioria, sofrem violência obstétrica, são essas mães que têm dificuldade de colocar os seus filhos na creche, o que dificulta a sua inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente olha para uma realidade global, a gente está bem longe de um 10. Então, eu acho que, dependendo do ponto de vista, a nota ainda está bem baixa. Agora a gente gostaria das suas considerações finais nessa entrevista aqui na Difusora e fazendo parte com uma homenagem do mês às mulheres, né? Que a gente sabe que o mês é pouco ainda, né? Que os dias todos são de homenagem a todas vocês. As suas considerações finais. Eu sempre digo sobre a importância das mulheres construírem uma rede de apoio, tanto no ambiente familiar, com os amigos. Algo que sempre me fortaleceu muito na minha vida foi a minha rede de apoio. Então, eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa muito inspiradora, que sempre acreditou em mim, que sempre me apoiou, minhas tias, minhas amigas. Todo o meu meio familiar me traz essa força, esse porto seguro. Então, que as mulheres elas possam ser essa rede de apoio umas para as outras. Olhar com um olhar mais gentil, um olhar mais calmo, um pensamento de união, de acolhimento, e que assim a gente possa se fortalecer mais. Porém, que a gente não dependa desse reconhecimento. Então, que a nossa força e a nossa coragem não venha do reconhecimento de ninguém, e que a gente possa, nós mulheres, possamos ter mais autoconfiança também e usar a história de outras mulheres que vieram antes de nós como uma grande inspiração para que a gente acredite que a gente pode chegar lá também. Jaize, parabéns por esse olhar atencioso, esse olhar amistoso para as mulheres. Eu gostaria que, para a gente finalizar a entrevista, você deixasse uma mensagem, já que essa tua participação na comunidade gerou tanta coisa, deixasse uma mensagem para essas mulheres, especialmente do interior do Amazonas, deixasse uma mensagem por esse mês de março. Para as mulheres do interior do Amazonas que escutam e assistem esse programa de hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem de muito reconhecimento pela sua história, pelo trabalho, pelo dia a dia, pelo cotidiano, por tudo que essas mulheres são e representam. E que, por mais que muitas vezes essas mulheres achem o contrário, elas são muito importantes. E a história delas também é a nossa história como mulheres.
Muito obrigada pela sua presença, foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Doutora Jaíse, muito obrigado, grande abraço em nome de toda a equipe da Rádio Difusora, em nome de toda a direção maior da nossa empresa, e dizer que a gente espera em outras oportunidades também a sua presença conosco aqui. Inclusive divulgando o seu livro também, ou os próximos. E muito sucesso lá na Defensoria Pública. Obrigada.